Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na filosofia, arrepiante, eu diria, da obra-prima de Margaret Atwood, O Conto da Aia. Mas olhe, isso aqui não é só uma história, tá? É um aviso. Um espelho bem sombrio que reflete os perigos que, às vezes, se escondem bem debaixo do nosso nariz na nossa própria sociedade. Pense, só por um momento, o que seria acordar num mundo onde o seu nome simplesmente não existe mais? Onde tudo que era seu foi confiscado. E o seu corpo, bom, o seu corpo já não te pertence. Essa é a realidade, o ponto de partida de O Conto da Aia. Uma realidade que, ok, é ficção, mas que ecoa e muito as opressões mais cruéis da nossa história e até os medos mais profundos que a gente sente hoje. Então, sejam bem-vindos a Gilead. Dá pra sentir? O ar aqui é pesado, denso, é o silêncio das palavras que ninguém ousa dizer. As ruas que um dia foram cheias de vida, agora são só corredores cinzentos, onde todo mundo anda igual. Isso aqui é o que sobrou depois de um golpe, um regime novinho em folha, construído sobre as cinzas dos Estados Unidos, um lugar onde a fé foi totalmente distorcida, transformada numa arma de controle. Olhe bem para esse vermelho, é a cor do sangue, da vida, mas aqui é a cor da servidão. Elas são as aias. Num mundo que está morrendo, onde quase ninguém mais pode ter filhos, elas se tornam a única esperança de futuro para Gilead. Só que o preço disso é a própria humanidade delas. A única função, o único valor que elas têm é conceber. Um dever sagrado, eles dizem, mas que na verdade é uma prisão. Um ciclo sem fim de submissão e de puro desespero. Depois do vermelho vem o verde das Martas. Uma cor que aqui significa utilidade. Servidão silenciosa. Pense nelas como as engrenagens invisíveis que fazem essa máquina toda, essa Gilead, funcionar. Elas cozinham, limpam, servem, sempre lá no fundo, sabe? Suas vidas, seus sonhos, tudo isso foi apagado. Sacrificado em nome da ordem, do regime. E, por fim, o azul. Ah, o azul. A cor da realeza, da pureza, da elite. Essas são as esposas. Em teoria, elas são as guardiãs da moralidade de Gilead, as parceiras dos comandantes que mandam em tudo. Mas que ninguém se iluda. O status delas é só uma gaiola de ouro, mas ainda assim uma gaiola. Elas têm lá seus privilégios, claro, mas poder de verdade? Não. Assim como todas as outras mulheres, elas não têm nenhum. Então, a gente tem o cenário completo. A infertilidade é a grande praga que ameaça destruir Gilead. E quem é o sacrifício para tentar resolver isso? As mulheres. Elas perdem toda a individualidade, são reduzidas a funções. São vistas como úteros ambulantes, mãos para o trabalho doméstico ou meros símbolos de status. Autonomia? Liberdade de escolha? Isso virou um luxo que simplesmente não existe mais para nenhuma mulher. Seus corpos já não são delas. São propriedade do Estado. Ferramentas para a sobrevivência do regime. E é aqui que a gente chega no ponto central, na questão que a Atwood joga na nossa cara, né? O que acontece quando a fé se transforma numa arma de opressão, quando a tradição vira desculpa para justificar a crueldade. O Conto da Aia é exatamente sobre isso. Mostra o caminho terrível, sombrio, que se abre quando a religião é distorcida para servir a quem está no poder. Um caminho que sempre termina na desumanização das pessoas, tudo em nome de uma suposta ordem divina. Mas olha, mesmo no meio da escuridão mais absoluta, existe uma pequena chama, a chama da individualidade, que se recusa a apagar. E é por isso que agora a gente vai acompanhar a jornada de Offred, uma mulher que se recusa a ser só um nome imposto, só uma função. A história dela é a história de uma resistência silenciosa, é a luta para manter a alma viva num mundo que faz de tudo para esmagá-la. Offred, vamos pensar nesse nome. Não é um nome de verdade, né? É uma marca de propriedade. Significa literalmente de Fred, ou seja, pertencente ao comandante Fred. O nome real dela, a vida que ela tinha antes, o marido, a filha, tudo, absolutamente tudo foi arrancado. E no lugar ficou só esse lembrete constante de que ela não é mais uma pessoa.
É um objeto, uma posse. Para Gilead, para o regime, ela é só isso, um corpo, um útero a serviço do Estado. Mas por dentro, Offred é um universo inteiro. Um universo de memórias, de sentimentos. Ela se agarra a cada pedacinho do passado como um náufrago se agarra a um destroço no meio do oceano. Porque no fim das contas, quando te tiram tudo, o que sobra? Sobram as histórias que a gente conta para nós mesmos, para não esquecer quem somos. A memória. Essa é a grande arma secreta dela. A fortaleza que ninguém pode invadir. Num regime que tem como objetivo apagar o passado, apagar quem as pessoas eram, lembrar já é um ato de rebeldia. É a maior prova de que não importa o que eles façam, o quanto eles tentem, a alma humana, isso eles não conseguem destruir. Mas aí fica a pergunta, como é que um regime tão brutal assim consegue se manter no poder? Como eles mantêm o controle? Quais são as armas que Gilead usa para esmagar qualquer um que pense diferente, para garantir que todo mundo obedeça? Bom, é hora de olhar de perto para essas ferramentas de opressão, as ferramentas que sustentam todo esse pesadelo. Tudo começa com a palavra. Em Gilead, a linguagem não é para se comunicar, é uma arma. E o regime sabe usar essa arma com uma precisão mortal. Palavras como liberdade, amor, eu, são simplesmente proibidas. Livros viram cinzas. E para as mulheres, o simples ato de ler, de escrever, é um crime que se paga com a vida. O silêncio vira lei, porque no silêncio a rebelião não consegue nascer, não encontra voz. E aí tem a cerimônia, talvez a violação mais profunda de todas, a mais cruel e o pior, disfarçada de um ritual sagrado. É um momento onde o ato de criar uma vida é despido de qualquer beleza, de qualquer afeto e transformado num ato de violência com a bênção do Estado. Não existe amor ali, não existe consentimento. Só o que existe é o dever, um dever frio, mecânico, brutal, de procriar para o regime. E aí a gente se pergunta, o que sobra da dignidade de alguém quando o ato mais íntimo, mais pessoal da vida vira uma performance pública de submissão? A cerimônia escancara como a religião pode ser usada como uma cortina de fumaça para esconder as maiores atrocidades e como o corpo de uma mulher pode ser transformado num campo de batalha. Um campo de batalha para as ambições políticas dos homens no poder. Certo, mas por quê? Por que a Margaret Atwood escreveu uma história tão perturbadora? Qual é a mensagem por trás de tudo isso? O que ela quer que a gente leve dessa história? Agora, a gente vai fundo na filosofia da resistência, que é, na verdade, o coração de O Conto da Aia. Eu não coloquei nada ali que nós já não tenhamos feito em algum momento, em algum lugar. Essas são as palavras da própria Atwood. E elas são um soco no estômago. Um lembrete de que O Conto da Aia, no fundo, não é fantasia. É um quebra-cabeça, montado com peças de horrores que já aconteceram de verdade, tirados das páginas mais sombrias da história da humanidade. A história, se a gente olhar bem, tá cheia de exemplos. Testemunhas silenciosas dos horrores que inspiraram Gilead. A gente já teve leis que proibiam mulheres de ler e escrever. Já tivemos regimes que tratavam mulheres como gado, forçando a procriação em nome do Estado. Tantas revoluções que prometiam liberdade, mas que no fim só trouxeram novas correntes, novas formas de opressão. O Conto da Aia é esse aviso piscando em vermelho. O passado não morreu. Ele tá sempre ali, à espreita, só esperando uma chance para se repetir. Então, qual é a grande lição que fica de tudo isso? Acho que a principal é que a liberdade não é algo garantido, não é um presente. É uma luta. Uma batalha diária, que acontece na nossa cabeça, no nosso coração, nas nossas atitudes. A memória, como a gente viu, é a nossa arma. A solidariedade entre as pessoas é o nosso escudo. E defender os direitos mais básicos, isso não é uma escolha, sabe? É uma obrigação. No fim, O Conto da Aia não é uma história sobre um futuro distante. É uma história sobre o agora. É um espelho. Um espelho que nos obriga a enxergar as rachaduras na nossa própria sociedade, a ver os perigos que a gente prefere ignorar e a questionar as liberdades que a gente já se acostumou a ter como garantidas. E por isso, a pergunta final não é sobre Offred, é sobre nós. Quão seguras estão de verdade as nossas liberdades? E talvez mais importante, o que a gente está disposto a fazer para defender cada uma delas? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne.
Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!